para que os irmãos possam sintonizar a mente de vocês. Nós estamos falando sobre os aspectos no processo de salvação, tema que está sendo abordado na série QR Code da salvação. Eu expliquei por que eu dei esse nome, esse QR Code, que é uma resposta rápida de Deus para a salvação da humanidade. E nós já falamos aqui sobre redenção, que foi a mudança de dono. Éramos do Senhor das trevas e passamos para o Senhor da luz. Éramos escravos e fomos comprados por bom preço, por intermédio de nosso Senhor Jesus. Depois falamos aqui sobre a justificação, que é a nossa mudança de posição. Estávamos condenados e fomos perdoados. A nossa condição de condenados, de transgressores, passou a ser justificados em Cristo. E depois falamos sobre a regeneração, que é a nossa mudança de condição. A nossa condição era de corruptíveis, possíveis de serem destruídos, e passamos a ser incorruptíveis. Na regeneração, no novo nascimento, passamos a ser incorruptíveis, indestrutíveis. Essa é a promessa do Senhor. E agora nós vamos fechar esse tempo com o quarto aspecto, que é a santificação. Um glorioso aspecto para o nosso entendimento. Por isso, vamos ler um pouco desse texto de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Está aí, disponível aí. Segui a paz, a minha versão um pouco diferente, eu acho que cada um, aí se for ler ali, fica mais fácil. Eu vou ler aqui na minha versão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E aí a gente vê no versículo 18, o contraste entre o Sinai. Nós vamos ficar só até o versículo 21. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Esta memória do escritor aos Hebreus é do capítulo 19 de Êxodo, quando o povo chega ao Sinai, e então Deus diz que falaria com Moisés e que falaria em meio a densas nuvens negras e ao barulho de trombetas. E deveriam fazer uma marca no chão, especificamente que ninguém passasse daquela marca, senão seria morto, inclusive animais. E Deus, então,
conversa com Moisés sobre um poderoso som e há sinais terríveis, a terra treme, o monte fumega, algo assim inimaginável na mente daqueles israelitas. Foi um grande pavor, um grande movimento. Nada mais era do que a poderosa presença de El Shaddai, nada mais do que a presença de Deus em meio aos humanos, denunciando o que efetivamente nós precisamos colocar no nosso coração. E muitas vezes não conseguimos compreender, que é sobre a santidade de Deus, a preciosa santidade de Deus. E é neste processo de salvação e neste aspecto glorioso chamado santificação que devemos nos aprofundar. A santidade, irmãos, é um atributo básico, muito específico da natureza de Deus. Diga comigo, Deus é santo. Diga de novo, Deus é santo. Ele é separado, irmãos, de toda a corrupção possível de se imaginar. Deus, ele é distinto em sua pureza. Nada pode rivalizar com a santidade e com a pureza de Deus. Só isto o qualifica como o único Deus. Tanto é que ele exige uma adoração a ele, para que nada se interponha entre ele e nós humanos na nossa adoração. E nós precisamos fundamentalmente aceitar essa condição de santidade de Deus. Quando eu entendo, quando eu, no raciocínio lógico, no raciocínio espiritual, nas minhas emoções, na minha capacidade plena, em todos os aspectos da natureza humana, quando eu consigo minimamente vislumbrar, perceber a santidade de Deus, eu consigo entender a natureza de suas ordens, de seus princípios, de suas leis. Quando eu consigo minimamente compreender o que significa a santidade de Deus, um dos mais básicos atributos da pessoa de Deus, está intimamente ligado ao amor, esse atributo. Por isso há uma grande confusão entre as pessoas. Diz, Deus é amor, Deus aceita tudo. Não, o amor de Deus não é um favorecimento, não é uma libertinagem. O amor de Deus está ligado firmemente à sua natureza, à sua condição, à sua divindade, à sua santidade. E nós precisamos ter essa compreensão. Deus é santo, ele é separado de toda a corrupção e ele é muito especificamente puro. E em toda a Bíblia nós conseguimos ler isso. Em toda a Bíblia conseguimos capturar isso. Quando caiu Adão, ele sofreu o mais forte golpe que alguém poderia sofrer. Na queda de Adão, ele sofreu um duro golpe que ele momentaneamente não percebeu. Ele, ainda que tenha provocado um medo forte no seu coração, ainda que ele tenha tentado se esconder de Deus, mas ele não tinha compreensão do que estava acontecendo ali. Na queda de Adão, na queda de Eva, ele perdeu o que está registrado no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26, a partir do versículo que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus criou o homem
conforme a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo, fomos criados à imagem e semelhança de nosso bondoso Deus. Fomos criados parecidos com Ele. Tanto é que o salmista, no Salmo 8, versículo 5, tem uma versão que diz que fomos criados um pouco menores, mas como Deus. Em uma outra versão, apresenta-nos como anjos, né? Fizestes entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Está lá em Salmo 8, versículo 5. O caráter de Adão, neste momento da sua queda, neste momento da sua transgressão, foi manchado, foi maculado. E quando isso ocorreu, quando Adão transgride, quando aquele primeiro casal transgride, aquela imagem, aquela semelhança de Deus foi maculada, foi manchada. Então, o reflexo de Deus, a semelhança de Deus, a imagem de Deus que deveria refletir em nossa essência, agora estava maculada pela transgressão, pela desobediência. Então, esta mancha, irmãos, impedindo a imagem de Deus ser refletida em nós, ela foi deteriorando a raça humana, foi destituindo a raça humana de toda a capacidade de viver a plenitude para a qual fomos criados. Quanto mais distantes de Deus, mais destruídos e destrutivos nos tornamos. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais aberrativos ficamos. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, absurda. Se Sodoma e Gomorra foi destruído de maneira terrível, nós não fomos destruídos ainda por causa do período da graça, onde o Espírito de Deus está entre nós e a igreja, ainda, e eu digo a igreja do Senhor, a igreja invisível, ela consegue manter ainda a condição necessária pela presença do Espírito Santo para que o mundo não possa ser destruído. Ou seja, o sal e a luz que nós representamos mantém o mundo ainda do jeito que está, ou seja, não destruído. Mas isso está caminhando a passos largos. A degeneração, irmãos, as narrativas, as maluquices da mente humana, as sandices da mente humana estão tão assim à mostra, estão tão evidentes que enoja. E eu não estou falando do ponto de vista religioso, estou falando do ponto de vista de um cidadão comum que tem um senso crítico mínimo para detectar o que é razoável, o que é natural e o que é aberrativo, o que é destrutivo. Independe do conhecimento bíblico. Basta um senso minimamente crítico para perceber aquilo que é saudável e aquilo que não é. Então, nós devemos, se nós fomos alcançados na redenção, se nós fomos alcançados na justificação, se nós fomos alcançados na regeneração, este é o ponto. O processo de salvação, ele é instantâneo? É. O processo de salvação não é cronológico, é lógico? É racional? Sim, é. Porque houve uma compra, houve uma declaração legal de que nós fomos justificados, ou seja, a nossa conta foi paga. E, em terceiro lugar, nós recebemos o direito, a qualificação, a permissão para sermos chamados filhos de Deus, nascidos da água, da palavra e nascidos do Espírito de Deus. Então, agora, como filhos, como regenerados, ou seja, Deus
pelo poder de sua palavra, pelo poder de seu Espírito, permitiu que antes nós, mortos, agora fomos vivificados pelo Espírito de Deus, por sua santa palavra. Então agora, como filhos, a identidade foi dada. A porta se abriu para um relacionamento novo. Agora, dentro deste relacionamento, dentro dessa nova configuração, dentro dessa nova oportunidade, existe as mesmas exigências antes da queda do homem. Os princípios irrevogáveis, inegociáveis de Deus continuam valendo, porque Ele foi, Ele é e continuará sendo para sempre. Essa é uma afirmação clara da Bíblia. Então, neste ponto da regeneração, quando disse aqui na semana passada que nós tivemos o privilégio de nascermos de novo, agora nascidos de novo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Então, devemos agora, nesta nova condição, regenerados, nascidos de novo, agora a nossa busca permanente é pela santificação, é pela santidade. E aí entra o conceito desta palavra santidade e da palavra santificação. Como eu já disse antes, a santificação é um processo, faz parte do processo de salvação. Este aspecto é extremamente importante e fala sobre alguém santo, é alguém que possui santidade. E a santificação é o processo para alcançar esta santidade, é para sermos adjetivados como santos. É esta a vontade de Deus. E esta santidade implica em renúncia, implica em separação. A palavra santidade tem a ver com renúncia, tem a ver com separação. Nós renunciamos o estado anterior e aceitamos sermos separados para um novo relacionamento, uma nova dimensão, uma nova proposta nos céus. É uma constante dedicação, é uma constante devoção, é uma consagração total a Deus. Essa palavra, irmãos, santidade ou santo, no hebraico é a palavra kadosh, que vai na mitra do sacerdote. E é um indivíduo separado, consagrado. É o santo, é o separado, é o consagrado. Ele foi tirado de um grupo de pessoas e colocado à parte para exercer um ministério específico. Ele foi separado. Ele foi ungido pelo óleo santo, representando que Deus o está não só separando, mas o consagrando, ou seja, o dedicando especificamente para um ministério. É esta palavra kadosh, ela também é vista no Antigo Testamento para designar não só o sacerdote, mas anjos, também lugares como o lugar santo, santo dos santos no tabernáculo. Essa palavra kadosh designava isso. Na tradução da Bíblia do hebraico para o grego, na Septuaginta, nós encontramos a palavra kadosh traduzida para aios, que tem este significado de consagração, de separação, mas também de limpeza, de pureza. E esta palavra, irmãos, nós encontramos ela em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A palavra aqui usada é aios, que é a palavra em grego
que foi traduzida da palavra original, que foi empregada explicitamente por Deus para a consagração, a separação, a dedicação, a devoção do indivíduo. A mesma exigência do Antigo Testamento para a separação, porque quando Deus escolhe Abraão, e nós vamos começar agora a série Os Eleitos, a partir do mês de outubro, primeira semana de outubro, nós vamos falar da série Os Eleitos, e o primeiro personagem desta série é Abraão. Quando Deus olha para Abraão, Deus o separa dentre todos os outros para um ministério específico, para uma tarefa específica, uma dedicação, um propósito específico. Então, esta mesma palavra, ela passa a ser também exigido, essa mesma vontade de Deus no Antigo Testamento passa a ser a vontade dele no Novo Testamento. A gente vê em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Esta é a palavra. Essa ordenança não é um ritual, mas ela é claramente uma manifestação de Deus. Essa exigência de santificação não é a exigência de um ritual, de um cerimonial, mas é claramente a manifestação de Deus em nossa direção. Esse é o propósito. O mesmo capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele está se expondo, ele está se manifestando em nossa direção. Mas Deus é justo, ele é generoso, ele é benevolente. E ele, sabendo de antemão que este procedimento exigido por ele, este comportamento exigido por ele, não poderia ser só uma resposta humana, não poderia só ser um esforço humano, não poderia ser só uma atividade humana, ele então, no capítulo 1, na segunda carta de Pedro, versículos 3 e versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha o que Deus está propondo aqui. Ele está doando todas as coisas que conduzem a uma vida piedosa, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que nos torneis coparticipantes, ou seja, por essas promessas, por essas atividades, por essa vontade, por esse propósito de Deus em nossa direção, nós passamos a fazer parte da natureza divina. Portanto, nos tornamos diferentes, consagrados, separados, purificados, santificados. Ele diz: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olhe para mim, igreja. A palavra santificação, ou o processo, ou esse aspecto do processo de salvação, chamado santificação, é uma mudança de caráter. Diga comigo, a santificação é um processo de mudança de caráter, de mudança de atitude. E isso, irmãos, é um desafio. Esse processo, ele é presente agora, e é continuado, ele é contínuo na nossa vida. Essa é uma coisa que nós jamais vamos deixar de lado, nós não podemos deixar de lado, não podemos nos abdicar dela, nós precisamos de continuar buscando esta santificação, buscando esta separação, esta devoção, esta dedicação
para agradar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, e ainda, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo, antes ele dá com clareza aí algumas atitudes dos ímpios, dos impuros, dos sujos, e aí ele apresenta isso, e o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Ainda, Hebreus capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Se você abrir lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, ainda vai encontrar essa citação, e quem é santo, seja santificado ainda. A proposta, ela é contundente, ele muda nosso caráter pela santidade de Cristo, pela figura, pela pessoa, pela obediência e pelo sangue justo, puro de Jesus Cristo, nós somos santificados. Então, este aspecto da salvação, do processo de salvação, ele é também como os demais aspectos, redenção, justificação e regeneração, assim também santificação, são aceitos por fé. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 26, versículo 18, você vai encontrar respaldo nisso. O apóstolo está fazendo essa citação de que a santificação é recebida por fé. Jesus, no capítulo 17 de João, versículo 19, no capítulo 17, versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, o próprio Jesus compartilha da sua santificação, da sua dedicação, da sua devoção, da sua separação, da sua pureza, da sua limpeza. Ele compartilha isso com seus discípulos, mencionando claramente que eles sejam santificados na verdade. Quem é a verdade? Ele mesmo se declara a verdade. A sua palavra é a verdade. O evangelista João, ele diz que o Senhor, no princípio, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra era Deus. A palavra estava com Deus. E ele tabernaculou, ele habitou entre nós. E ele fala de si mesmo, se apresentando como essa verdade. E ele compartilha da sua santificação, da sua separação para com os seus discípulos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E como isso acontece? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela ocorre no espírito, ela ocorre na alma e ela ocorre no corpo. Ou seja, até o nosso corpo é impactado por essa santificação. Até o nosso corpo é impactado por esta verdade. E vocês podem retroagir, vocês podem voltar lá no Éden, e uma das primeiras características da queda do homem é que o próprio corpo do homem foi afetado com agora a morte, com agora as consequências de suas transgressões. Mas agora também, ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo,
em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu preciso saber efetivamente é que, biblicamente, essa santificação ela ocorre de duas formas, irmãos. A primeira delas é a santificação ofertada em Cristo. É a santificação que, quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço a morte de Jesus, quando eu reconheço Ele como Filho de Deus, o que Paulo cita na sua carta aos Romanos, com o coração e creio, com a boca eu confesso que Jesus é Senhor, serei salvo. Nesta declaração, a santificação ela é perfeita, ela é completa e ela é instantânea, porque esta santificação tem a ver com a separação, tem a ver com o que mais na frente se usou a palavra eclésia para falar de tirados de dentro para fora, ou seja, fomos separados. E é o que ocorreu em Kadosh, né? Foi separado, foi consagrado. Agora, nesta santificação ofertada por Cristo, mediante a fé, Atos 26, 18, esta santificação, neste primeiro momento da aceitação a Cristo, ela é ofertada, porque neste ponto, nós agora nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos agora diferentes, nós nos tornamos separados, nós nos tornamos propriedade do Senhor, nós nos tornamos povo exclusivo do Senhor, nós nos tornamos nação eleita, nós nos tornamos sacerdote real. Então, esta santificação na aceitação de Jesus é uma declaração pelo poder do Senhor que agora fomos feitos, passando por todo o processo de salvação que é instantâneo, nós somos justificados, nós somos santificados por fé, ou seja, instantaneamente, quando nós cremos no Senhor, quando nós aceitamos o Senhor, imediatamente passamos de desconhecidos, de anônimos, de plebeus, para fazer parte agora da corte real, para fazer parte de um relacionamento com o rei. Nós agora somos classificados. Recebemos agora o título, nós temos agora estirpe, nós temos agora linhagem, nós sabemos quem somos e de quem somos. Entende o que eu estou falando? Então, neste primeiro momento, essa santificação ela é perfeita, ela é completa, ela é instantânea e ela é mediante a fé. O segundo ponto, irmãos, aqui, nessa santificação ofertada em Cristo, quando nós somos tirados para fora. Então, nós já sabemos disso, nós já fomos classificados, nós já fomos... nós já recebemos o título, agora temos acesso. E aí vem o segundo ponto da santificação, que é uma santificação que nós damos o nome de santificação continuada, em cooperação. Aí a gente vai encontrar no texto sagrado várias palavras ou verbos imperativos, dando ordem. O próprio texto que nós já lemos, o apóstolo Pedro falando, uma menção ao livro de Levítico, ao livro de Êxodo: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Há uma ordenança explícita, indicando essa ordem de Deus ao homem. Deus está dizendo para o homem que precisamos nos santificar. Há uma exigência. Porque agora, se temos estirpe, se temos linhagem, se temos título, se acessamos a corte, o nosso procedimento, os nossos hábitos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos relacionar tem que ser diferente. Porque agora nós fazemos parte da corte do Rei Jesus. Nós agora vivemos num reino que exala grandeza, pureza, ordem
Não é mais um mundo caótico, em densas trevas, mas é um mundo que a própria luz do Senhor nos ilumina. Então, todo o nosso procedimento, toda a nossa maneira de agir e de pensar, agora tem que ter relação, tem que fazer com que o novo título, a linhagem nova, o título de filho seja visivelmente notado em nós. Nós não podemos nos misturar com os das trevas. Nós não podemos aceitar a corrupção das trevas, os trajes das trevas, os ditados das trevas, as falas das trevas, os costumes das trevas. Nós não podemos aceitar essas coisas que existem. Mas efetivamente, o Deus desse século tem insistentemente trabalhado para toldar a nossa mente, para embotar a nossa mente, para que nós sejamos manchados, maculados, percamos a nossa postura de lordes, de ladies do reino de Deus. Que sejamos, esse mundo quer que a gente relativize tudo, que a gente seja devasso, profano, que a gente tome atitudes as mais aberrativas possíveis. Tudo pode, tudo é uma questão pessoal, tudo tem a ver com a vontade, o hedonismo, batendo forte na porta de cada coração, querendo dizer, é o seu prazer, é a sua vontade, é o seu querer. Não! Eu agora sou súdito de um rei, eu agora tenho uma nova categoria, eu fui agora aclamado, a espada do rei pousou sobre os meus ombros e me fez um ser, um lorde, um senhor, um cavalheiro deste novo reino a quem eu pertenço. Eu não sou mais qualquer um, as minhas roupas são diferentes, a minha linguagem é diferente, pronomes de tratamentos diferentes, o meu pensamento é diferente, porque este reino preza pela pureza, pela santidade, pelo consagrado. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque o rei, o senhor desse reino, é consagrado. A pureza em si, ele é distinto de tudo que possamos imaginar. Então nós pertencemos a isso. Então a primeira coisa que eu tenho que visualizar é que esta palavra, santificação, aqui no capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. No Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro momento aqui, nesta visão de santificação, é que a santificação aqui tem a ver com a ideia de relação com Deus, de relacionamento com Deus, de convivência com Deus, de aproximação de Deus. Eu não posso, irmãos, pensar de modo diferente. Por que a mídia está sendo tão destrutiva com a raça humana? Porque há 30, 40, 50 anos, homens perversos e maus entenderam que se usasse a literatura, usasse o teatro, usasse a televisão para disseminar as suas ideias corrompidas, devassas, profanas, ele conseguiria, a longo prazo, contaminar todas as pessoas, prejudicar todas as pessoas, e nós fomos
devagarinho, a conta gotas, sendo prejudicados e corrompidos na nossa maneira de viver, e fomos aceitando muitas coisas que seriam inadmissíveis. Não estou falando do ponto de vista religioso, do ponto de vista tradicional, do ponto de vista familiar, seria inadmissível. E hoje muitas igrejas estão aceitando essas corrupções dentro das suas paredes, dentro do grupo de membros, porque foram de maneira sistemática sendo diluídos na sua maneira de pensar e foram sendo corrompidos. Por que isso, irmãos? Porque quando eu olho para a santificação como algo que me afasta só do mundo e dos prazeres que o mundo me oferece, fica mais difícil me santificar. Mas quando eu olho para a santificação como aquilo que me aproxima de Deus, como aquilo que me dá plenitude, como aquilo que me faz bem, como aquilo que me é saudável, como aquilo que me favorece em todos os aspectos, eu tenho acesso ao grande Rei, eu tenho acesso ao meu Deus, aquele que me criou. Então, a minha santificação não pode ser algo terrível, mas muitas vezes, irmãos, nós brigamos na nossa mente, nosso espírito, nós brigamos continuamente e nós falamos assim: o que tem isso? Por que não pode? Muitos jovens na igreja, hoje em dia, frequentam igrejas, se declaram cristãos e saem da igreja e vão para um motel. Como algo natural, algo normal. Muitos jovens casam, não são mais virgens, porque ser virgem hoje é algo, não sei nem qual é a palavra que usa hoje para dizer, é ultrapassado, é cafona, sei lá qual a palavra que está em voga aí. Por quê? Porque nós queremos ser iguais ao mundo. Porque nós estamos velando, nós estamos trabalhando diariamente, agora com a chegada das redes sociais, nós cada vez mais estamos nos comparando com os outros, então queremos ficar como os outros, como vestem, como se penteiam, como se maquiam, como viajam, como progridem. Quanto mais nos comparamos com as pessoas, mais queremos ficar iguais a elas. E a tarefa primordial do Deus desse século é gerar em nossa mente, em nosso coração, um desprezo, um desdém pelas verdades bíblicas, como se elas fossem ultrapassadas, como se elas fossem perdeu a sua validade. Então nós queremos insistentemente, por conta da doutrinação, queremos nos parecer cada vez mais com o modelo desse mundo, com as falas desse mundo, com a aparência desse mundo. E nesse processo perdemos o direito de nos relacionar com Deus. Ficamos vazios, ficamos solitários, ficamos distantes. Então, todas as conquistas que nós obtivermos nesse mundo natural, ao final das contas, será uma inutilidade, porque a nossa essência, a verdade que nos toma, percebe-se que nós somos vazios, incapazes, incompletos. Então, a santificação tem como prioridade o nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para Deus, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele dizia: a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, essa santificação. E quando a gente fala de santificação, é evidente que nós estamos falando de não pecar, mas é muito mais do que isso. A santificação tem a ver com separação, com consagração, com dedicação, com devoção. Então, quanto mais santificados estamos, mais devotos, mais consagrados, mais dedicados a Ti, Senhor. É assim que funciona. E esta dedicação,
essa devoção e essa consagração traz o privilégio que é de ouvir o Senhor, de nos relacionar com Ele e de obter as benesses desse Rei tão poderoso e maravilhoso que é o nosso Senhor. Você está ouvindo o que eu estou falando? O outro aspecto é o de um caráter santo. Romanos capítulo 6. Assim também, Romanos 6, 11 e 12. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, agora nós somos considerados mortos, porque nós nascemos de novo. Ou seja, aquele indivíduo anterior não existe mais. Agora é um novo. É a nova criatura em Cristo Jesus. É a novidade de vida. As coisas velhas ficaram para trás. Agora eu me lanço às novidades de Deus para a minha vida. E esta dedicação para a construção de um caráter santo, esse caráter, essa atitude, essa atividade, que ela é intrinsecamente interna, mas ela transborda para o exterior. Porque à medida que o meu caráter é construído pela presença do doce Espírito Santo, à medida que eu confirmo nas minhas entranhas, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, em todos os aspectos, eu confirmo o meu desejo permanente de agradar a Deus, de servir a Deus, de me afastar do mundo. Isso, interiormente, é claro que vai ser externado. É claro que as pessoas vão ver em mim coisas que não conseguem ver nos outros. É claro que quando chegar perto de mim, vai encontrar uma paz que não acha em outro lugar. Vai achar uma serenidade que não acha em outro lugar. Por quê? Eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. O conceito de construção de caráter, a minha atitude, ela é construída, essa santificação interna, ela é construída para me dar um caráter que transborda para o externo. Esse caráter me favorece na relação com Deus e me favorece na relação com o meu próximo. Por isso, e quando Deus oferece as suas leis, os seus princípios, e o Senhor Jesus os sintetiza em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, ele pega 10 mandamentos que foram ramificados em 613 outros princípios. Quando ele pega isso aqui e resume, sintetiza em dois, o que ele está dizendo? Toda a minha vida, toda a vida humana, toda a natureza humana tem a ver com duas situações, uma de relacionamento com Deus e uma de relacionamento com o meu próximo. Então, a construção do meu caráter é mediante o meu relacionamento com Deus. E quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, mais este relacionamento vai transbordar para o lado, para os que estão próximos de mim. Então me tornarei mais pacífico e aceitarei mais os erros das pessoas, mas não pactuarei com os erros. Eu vou reconhecer a fragilidade humana, eu vou reconhecer a transgressão humana, eu vou reconhecer que as pessoas elas estão dominadas pelo Deus desse século, mas eu não vou me misturar com elas. Eu não vou aceitar que essa libertinagem, que essa, desculpe a expressão, essa sacanagem que estão fazendo por aí, seja algo na minha vida normal. Isso não pode acontecer. Porque, sabe, irmãos, todo mundo vai. A rainha Elizabeth II passou 70 anos no seu reinado.
Estava velhinha, já fazia um monte de meme nela aí, todo mundo morria, menos a rainha. Mas o dia dela chegou. Dia 6 de setembro ela morreu. O meu dia vai chegar, o seu também vai chegar. E o que vais apresentar para o Senhor teu Deus? Porque o Deus desse século, a doutrinação deste mundo, faz com que todos nós pensemos que a vida é um playground, que a gente pode se divertir à vontade e não vai ter consequências. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, a consequência tem no natural, imagine no espiritual, irmão. Se você, essa semana eu vi um videozinho aqui, aconteceu na Cônego, um rapaz vinha com uma moto numa transversal daquela e entrou na Cônego de uma vez, não parou nem nada, entrou, e o carro bateu assim nele, irmão, e ele foi longe mesmo, muito mais do que no fundo da igreja lá, ele voou, e bateu com a cabeça, já sem o capacete, bateu na mureta na frente assim, caiu assim, não sei se vocês viram esse vídeo, e chega, meu coração doeu quando eu vi aquele vídeo. Triste, não é? Agora, uma semana atrás, uma mulher foi decepada, a cabeça dela foi arrancada fora de um acidente de moto. Aqui em Araguaína. Coisa terrível, horrível. E a gente fica com dó, não fica? Oh, meu Deus, que coisa triste, extravagante. Algum, ou quem bateu, ou quem apanhou, quebrou regras elementares do trânsito. Regra básica do trânsito. E por conta disso, pagou um preço. E o preço, muitas vezes, é a própria vida. Algumas vezes fica aleijado, algumas vezes fica sem um pé, uma perna, um braço, algumas vezes fica com problemas no cérebro e não tem mais cognição nenhuma, acabou. Por consequência, se você não for no seu trabalho 3 dias, 4 dias, não sei quantos dias por lei, que o patrão pode demitir. 3 dias, 30 dias, 30 dias, o patrão demite. Então, se você ficar 30 dias sem ir no trabalho, o que vai acontecer? Vai perder o trabalho. Consequências naturais. Ah, hoje eu não vou fazer o almoço, não. Uma coisinha simples, não é? Não vou fazer o almoço, não. O que vai acontecer? Vai ficar com fome, não vai ter o que comer. Uma coisinha simples da qual nós, todo mundo já conhecemos, são coisas naturais. Agora imagine as coisas espirituais. Irmãos, olhe para mim, nós somos seres espirituais, ainda que os ateus, e ainda que muitos aspectos de filosofias, e muita gentona nesse mundo critique a espiritualidade, em toda a raça humana, em todas as antigas civilizações, e ainda hoje, em qualquer rincão, em qualquer aldeia indígena, vai achar um nível de culto, um nível de pagelância, alguma ligação do homem com um superior. Seja ele Alá, seja ele o Deus dos cristãos, seja ele o Deus dos hinduístas, não importa, em qualquer lugar do mundo que você for, algum nível de culto vai ter, sabe por quê? Porque nós somos criados por Deus, e em nosso DNA, em nossa condição estrutural, emocional e espiritual, tem o desejo permanente de buscar essa divindade. Isso é intrínseco a nós, isso faz parte da nossa natureza. Então, você acreditando ou não, sobe aqui nesse telhado e pula de lá, você vai pagar. A lei da gravidade vai te pegar no meio do caminho e vai te achatar no chão. Você acreditando ou não. Então, todas as vezes que nós negamos a eficácia da palavra do Senhor, nós corremos esse grande risco de nos prejudicar. Olha o que o apóstolo Pedro escreve: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Esta é a nossa vocação. E aí nós temos várias outras citações, entre elas, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 e 18. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então ele está dizendo aqui, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai. Antes ele diz, retirai-vos do meio deles, separai-vos. É impossível, dentro desse nível de comunidade, de civilidade que nós vivemos hoje, a gente separar fisicamente das pessoas, mas nós podemos separar espiritualmente, emocionalmente, nós podemos construir uma relação com Deus a despeito das oferendas do mundo, do que o mundo diz, do que o mundo fala que é possível e que não é. Você vê aí, irmãos, os psicólogos, os psiquiatras, eles sabem perfeitamente que muitas dessas drogas usadas e que muita gente quer a liberação dessas drogas, quando o indivíduo que tem determinada propensão, geneticamente é suscetível, quando ele usar essa droga, ele se lasca, desculpa a expressão, ele se dá a mão. Porque aquela doença que estava guardadinha lá, que jamais iria se manifestar, quando ele usar a droga, aquela doença vai se manifestar e ele se arrebenta completamente. Então, todas as oferendas deste mundo para nos destruir a nossa imagem, destruir a nossa semelhança, que é a de Deus. O pecado é uma mácula, é uma mancha, que impede que seja visto em nós a imagem do Senhor Jesus, a imagem do Senhor Deus. Então nós precisamos de ter esse entendimento da santificação. A santificação não é só uma questão de relacionamento com Deus, mas é uma questão de convivência com nós mesmos. É de saber quem somos dentro do reino, é de saber o quanto podemos ser benéficos a nós mesmos ou prejudiciais a nós mesmos. É uma condição de inteligência, de sapiência, é saber distinguir entre aquilo que prejudica e aquilo que não prejudica. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga com quem está perto de você, sejamos gratos pela obra da salvação em nossas vidas, entendendo que cada um destes aspectos que foi mencionado esse mês aqui no QR Code da salvação, redenção, diga comigo, redenção, mudança de dono, justificação, mudança de posição, diga regeneração, mudança de condição, e santificação, mudança de atitude, mudança de caráter. Esta que é a premissa do reino de Deus, não é para complicar. Eu não estou explicando isso aqui esse mês de setembro todinho para complicar a respeito da salvação. É para você entender que quanto mais profundo nós mergulhamos na palavra, quanto mais dela conhecemos, mais a gente percebe o quanto gratos devemos ser diante do Senhor Deus. Porque o que Ele fez é tão grandioso, é tão complexo sob a nossa visão limitada, medíocre, e que quando nós compreendemos, quando nós aceitamos isso, nós precisamos reconhecer a enorme obra da cruz de Cristo. Diga o que Jesus fez na cruz. Não, diga com convicção, como se você acreditasse mesmo. Vamos fingir aqui, a gente acredita na obra da cruz. Vamos fingir? E é o que Jesus Cristo... Está quase lá, vamos fazer de novo? O que Jesus Cristo fez na cruz foi tão glorioso,
foi tão grandioso, foi tão poderoso, foi tão benevolente, que falta-nos palavras para agradecer, para glorificar a obra da cruz. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos? Então, para simplificar e nós finalizarmos, a santificação, ela tem a ver com a qualidade de aceitáveis. Quanto mais me dedico à santificação, mais aceitável sou. Ah, mas aí você pode dizer, então é uma obra minha. Não, eu fui santificado, eu fui separado como filho de Deus. Essa obra foi mediante a fé na cruz de Cristo, na obra da cruz. Agora, o processo de santificação, de dedicação, de devoção, é como eu tenho filhos. Os meus filhos eu os amo igualmente. Mas à medida que um fala mais comigo, à medida que um se dirige mais a mim, à medida que um percebe mais essa necessidade de relacionamento, é óbvio que o meu relacionamento com este vai ser mais significativo. Não significa que eu amo os outros menos, mas o nível de relacionamento com ele vai ser diferenciado. Aí tem muitos filhos que ficam ciumentos. Não, então dedique-se, ofereça-se, entregue-se ao Senhor e você vai ser visto como tal. Amém? Então devemos lembrar que o mundo e a sua regência quer a qualquer custo relativizar a ordenança do rei. Fique de pé, irmãos, eu quero finalizar isso aqui com essa leitura. Se Deus é separado e distinto em sua moralidade, Salmo 89, versículo 14, justiça e direito são fundamento do trono, graça e verdade te precedem. Por esse motivo, a nossa nova natureza, implantada por ocasião do novo nascimento, isto é, da regeneração, leva o homem a agir, diga comigo, leva o homem a agir, pensar, falar e andar no padrão do reino de Deus. Isso é uma promessa maravilhosa para nós, irmãos. Isso é uma chamada gloriosa para nós. A aliança com o mundo jamais poderá prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Ela não vai rivalizar com o relacionamento com Deus. Eu preciso ter esse entendimento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vede que amor o Pai nos tem mostrado, para que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Você é filho de Deus, irmão? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e não está ainda manifesto o que havemos de ser. Sabemos que se Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Todo o que nele tem essa esperança, você tem esperança nele? Purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Lembre-se, nós somos, isso está lá em 1 João capítulo 3, verso 1 ao 3. Agora lembre-se, irmãos, diga assim, eu sou igreja, diga eu sou eclésia, tirado de dentro para fora. Eu fui separado, eu fui santificado, eu fui consagrado pelo Espírito de Deus a viver uma vida que deve ser próxima de Deus constantemente. Sabe, irmãos, olhe para o mundo e veja as desgraças que estão acontecendo, as misérias que estão varrendo a terra, o deboche, a devassidão, a imoralidade, as besteiras, as nojeiras do mundo, a ponto de um humano
ter relações sexuais com um cadáver. Olha a nojeira, olha o nível de desgraça que o mundo está vivendo. A igreja precisa olhar para o trono da glória de Deus e dizer: eu fui aceito na presença do Rei, eu fui chamado, eu fui escolhido, o Senhor me chamou e eu aceitei, agora eu pertenço à corte real, eu faço parte do reino de meu Senhor. Vale o esforço, vale a dedicação. Não aceite, irmãos, o diabo cangar grilo em você. Não aceite esse mundo dizer o que você tem que fazer. Antes de você tomar a decisão, olhe para a Bíblia. Volte os seus olhos e o seu coração para a palavra do Senhor. Ele te redimiu, provocou a redenção, provocou a justificação, provocou a regeneração e finalmente provocou a santificação e nos exige amorosamente que sejamos parecidos com Ele, que tenhamos o desejo de falar como Ele fala, de vestir como Ele veste, de viver como Ele vive. Deixe de comer as migalhas deste mundo, deixe de aceitar as nojeiras deste mundo, a lavagem fétida deste mundo. Olhe para o céu, olhe para o banquete do Senhor que está posto. O Senhor disse: eu sou a água, eu sou o pão, Ele é a nossa nutrição perfeita e maravilhosa, nele devemos estar fincados. Nós fomos santificados e precisamos continuar nessa santificação, porque sem ela jamais veremos ao Senhor. É difícil algumas vezes, eu sei que é. Algumas vezes há uma briga muito grande dentro de nós. Mas deixa eu lhe dizer, sabe quando nós perdemos essa briga? Quando nós deixamos de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. As refeições espirituais precisam existir na nossa vida. Quanto mais você se dedicar a ler a Bíblia, quanto mais você jejuar e orar, mais você vai ter condições de se submeter ao reino de Deus e rejeitar tudo deste mundo. Quando você passar pela rua, as pessoas dirão assim: mas quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Quem é esse homem? Há um brilho diferente, há um porte altivo, há um ambiente majestoso, é glorioso, essa pessoa é diferente. O mundo precisa olhar para nós, irmãos, e encontrar luz, e encontrar sal, encontrar justiça, encontrar Deus. O mundo precisa olhar para nós e encontrar a bendita salvação em Cristo Jesus. O mundo precisa olhar para nós e ver em nós uma fonte inesgotável da vida de Deus. Se nós bebermos da água que o Senhor nos oferece, fluirão rios de nosso interior e jamais teremos sede. Que o mundo deseje beber dessa água que carregamos. Nós somos potes dessa água, somos jarros dessa água. Nós, não por mérito, não porque somos melhores que os outros, mas porque Deus permitiu que todos aqueles que creem em seu Filho sejam feitos filhos dele. Olhe para a palavra do Senhor, irmãos. Preste atenção na santa palavra do Senhor, porque se nós não estivermos fincados, firmados na palavra, nós não teremos um bom relacionamento com Deus e nos tornaremos impuros e seremos rejeitados. O Senhor vai olhar para nós no último dia e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem é você. Você não tem a minha aparência, você não tem a minha semelhança, não tem a minha imagem. É dantesco, é terrível, é tenebroso.
vai-te daqui. Mas eu quero ouvir a doce voz, eu quero que você ouça junto comigo a doce voz do Senhor dizendo assim: vinde, benditos de meu Pai. Olhe para o seu irmão e diga: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. Entrai no reino que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo que você reinará comigo pelos séculos dos séculos dos séculos.